Anelli, quem também falou a respeito, especificamente sobre a possibilidade de redução de penas aos envolvidos com o 8 de janeiro, aí foi o presidente da República, o presidente Lula, né? O que foi que ele disse? Exatamente, Kobayashi. Um dia após ele ter dito de forma reservada lá no Palácio da Alvorada sobre não ser contrário à redução das penas dos participantes dos atos de 8 de janeiro, agora o presidente Lula adotou um tom mais evasivo quando ele foi perguntado aqui no Planalto sobre, então, a anistia. De forma muito curta, ele afirmou que o tema é com o Congresso Nacional, algo bem semelhante ao que disse, então, o ministro Geraldo Alckmin, jogando a responsabilidade para um outro poder. E ainda em relação a esses últimos movimentos no Legislativo, o presidente Lula se manifestou menos de 24 horas após a Câmara dos Deputados aprovar a chamada PEC da blindagem. Essa medida teve votação favorável, inclusive, de deputados do Partido dos Trabalhadores, que defenderam as diversas mudanças no texto, que torna quase nula a possibilidade de, judicialmente, então, um congressista ser acionado. Mesmo assim, o presidente Lula afirmou que a medida não pode ser uma coisa séria. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro, prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído. Essas declarações foram dadas durante o anúncio de investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para drenagem e contenção de encostas. Esse tema a gente detalha daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan. Kobayashi. Então, até logo mais, André Anelli ao vivo de Brasília. Deixa eu chamar Dora Kramer, Fernando Capês e Deise Ciocari. Deixa eu começar com você, Dora, a sua análise do comentário que a gente viu há pouco do presidente Lula. Olha, fez bem de se esquivar da questão da anistia, no microfone não fica nem bem, é do Congresso mesmo, a questão está no Congresso, então pronto. Quando ele fala da questão da blindagem, eu entendo que quando ele diz não é uma coisa séria, ele quis dizer que é algo inaceitável. Foi nesse sentido. Mas é porque o assunto é muito sério, né? O assunto é muito sério. O Congresso realmente se desmoralizando, desmoralizando uma instituição, uma das 3 instituições que sustentam a República, porque não há outra palavra a não ser escárnio. Agora vamos ver o que vai fazer o Senado, porque se o Senado der prosseguimento, acho que não vai dar, está com a maior cara de banho-maria isso, porque o presidente do Senado já se manifestou, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou, senadores importantes, Omar Aziz, Renan Calheiros, gente que tem peso na casa, essas pessoas também já se manifestaram absolutamente contrárias a essa PEC. Então, está com jeito de que a coisa vai ficar ali devagar, quase parando. Mas vamos que ela vá ao plenário e aí tenha essa expectativa de que o Senado vai melhorar, vai mexer, vai acontecer. Tá ótimo. Se mexer, volta para a Câmara. E aí a Câmara faz o que bem quiser, porque como começou lá, vai ficar lá. Ela tem a última palavra. Então a questão é, ou o Senado enterra agora, aqui na CCJ, nas comissões, porque no Senado não vai ter urgência, ou isso, por mais que ou então o plenário também pode rejeitar, porque se apenas mexer, é a Câmara que dá a palavra final. Fernando Capês, e a crítica do presidente Lula em relação à PEC da blindagem foi especificamente sobre a prerrogativa para presidentes de partido passarem a ter foro por prerrogativa, né? O chamado foro privilegiado.
Lembrando que o próprio presidente Lula, alguns anos atrás, quis muito o foro privilegiado, tanto que ia sendo nomeado ministro da Casa Civil, né? Ou seja, em algum momento era bom, até para ministro, né? E agora há crítica em relação a esse direito que está sendo estendido aos líderes partidários. Fernando Capês. Em primeiro lugar, observar que o presidente aproveitou para fazer um discurso político em cima de um tema que era bem específico. Em segundo lugar, existe uma parte desta PEC, que é a PEC 3 de 2021, só agora está sendo ressuscitada. Existe uma parte dela que é imoral e inconstitucional quanto ao conteúdo, que é estender prerrogativas de parlamentares que são representantes da vontade popular, a presidentes de partido. Isso é uma imoralidade objetiva e uma inconstitucionalidade indiscutível. A segunda parte é uma imoralidade quanto ao momento. Veja bem, o que a PEC está querendo fazer, chamada PEC da blindagem, é um retorno a uma situação que já existia na Constituição. Essa situação existia até dezembro de 2001, quando veio a emenda constitucional 35. Até 2001, como é que funcionava? Para que fosse aberto um processo contra o parlamentar, a casa correspondente, seja Senado, se for senador, Câmara dos Deputados, se for deputado federal, tinha que autorizar em votação aberta, por metade mais um dos seus membros, a abertura do processo. Tinha 45 dias para votar. Então, o procurador-geral oferecia uma denúncia contra um senador ou contra um deputado federal. O Supremo tinha que consultar a Câmara dos Deputados, ou o Senado, dependendo, e aí eles tinham 45 dias em votação aberta para autorizar ou não por maioria absoluta, metade mais um. Isso já existia. Essa PEC está querendo um retorno a esta situação, só que com votação secreta e no prazo de 90 dias. Qual é a imoralidade? Ela vem no momento em que o Supremo está bloqueando estas emendas parlamentares, que está um festival de corrupção. Emendas parlamentares, emendas de comissão, emendas PIX, em que não fica sabendo quem é que está autorizando a emenda que autoriza a obra de senador ou deputado fazer algum tipo de construção e receber o seu percentual. Então, quanto ao momento, é o pior momento possível. Acho que isso desmoraliza o Congresso Nacional para falar de PEC em que vai travar a abertura de um processo neste momento. E aí, nesse contexto histórico que nos traz o Fernando Capês, Deise, os números mostram que, enquanto estava valendo essa regra, até 2001, os parlamentares nunca autorizaram a abertura de processo quando chegava esse tipo de votação para o plenário. Ou seja, a tendência, o histórico mostra que, se passar a PEC da blindagem, a partir de agora, parlamentar para ser processado vai ser muito difícil. E aí? Nossa, são tantas camadas nessa PEC da blindagem que fica até difícil, o cérebro trava, porque é tanta coisa no meio disso. Vamos lá, eu quero primeiro falar da postura do presidente Lula e do vice-presidente do Alckmin, né? O Alckmin é um político mais pragmático, né? Então vocês percebam que ele fala, olha, a discussão ela vai ser encerrada lá no STF, né? Então ele tira do Palácio do Planalto qualquer responsabilidade sobre a PEC da blindagem, né? Então ele faz o trabalho dele, né? Separação de poderes, cada um no seu, ali o STF vai dar lá a palavra final e tá tudo certo. O que me espantou foi quando entrou o presidente Lula, porque, como o Kobayashi falou muito bem aqui, ele, inclusive, já quis se beneficiar disso naquele episódio do Bessias, né, quando ele quis ser quando ele tentou ser ali o ministro da Casa Civil, justamente indo nessa linha da PEC da blindagem, né? E aí, quando ele vai falar, né, eu faço muita análise de discurso, quando ele vai falar, ele dá esse tom evasivo, ele foge, ele não tem mais aquilo que a gente tem visto em outras pautas, né, de falar com o fígado, de ser mais, de enfrentar mais o tema, né? Ele dá uma escapada ali pela tangente, e isso mostra muito do que foi o passado, né? Em relação à Câmara dos Deputados, eu acho que o Capês falou tudo. Nesse momento chega a ser imoral, né? É como se fosse uma casta blindada que legisla somente para si própria, porque, por exemplo, questão do imposto de renda, isenção do imposto de renda, que é um tema prioritário para o governo, até agora não chegaram no consenso. A regulamentação da reforma tributária,
não vai para frente, não avança. Então, pautas de interesse da sociedade, elas não avançam no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está travado desde o semestre passado.